Fala pessoal, muito bom dia. Nós estamos aqui no nosso Podbas, mais um conteúdo especial para você. E hoje nós temos a presença de uma pessoa incrível. O nome dela é Sandra Vaz, CEO do Instituto Qualificar, uma pessoa que tem revolucionado o mundo de empresas, negócios, pessoas. E eu quero dizer para você que o conteúdo de hoje vai fazer muito sentido para você. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Então pega papel, pega caneta, que tem muita coisa nova para você. E antes da gente começar e eu chamar a Sandra, eu quero fazer uma pergunta para ela nessa manhã. Sandra, posso te servir? Pode Bás. Show de bola. Então, você sabe, você que tem acompanhado o nosso canal aqui no YouTube, o maior é aquele que serve. Então, hoje é o dia da gente servir a nossa convidada com excelência, porque se você quiser ser grande nesse mundo, você deve servir. Então, Gratidão. quero convidar a Sandra para ela se apresentar, falar sobre ela, para nós darmos andamento naquilo que nós vamos entregar para você hoje. Muito obrigada, gratidão. O maior é o que serve e realmente, e a nossa parceria tem sido nesse sentido, né, de nos servir. E é uma alegria para mim estar aqui falando de gestão de pessoas. É um tema que eu amo falar. Opa, é para cá, né? É um tema que eu sou apaixonada porque eu acredito demais nas pessoas. Se eu não acreditasse em pessoas, eu não trabalharia com pessoas. Então, quando falou desse tema, eu aceitei o convite por isso, porque eu gosto muito de falar de gente. E a Qualificar é assim, é gente que gosta de gente e é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Show de bola. E, pessoal, a Sandra, além dela falar aqui para nós, ela é a minha madrinha. Então, você pode ter certeza que tem algo especial aqui da parte dela, da minha parte, para vocês. E eu Sim. quero começar perguntando, Sandra, como que você iniciou sua carreira no Instituto Qualificar? Qual que foi o momento que você viu que você falou assim, é isso que eu gosto? Porque você, né, jornalista, vem dessa área, formou nessa área, né? Me conta um pouco da sua história, como que você construiu o Instituto Qualificar? Eu comecei quando eu percebi que gente dá resultado. Eu percebi que se eu investisse em pessoas, eu conseguiria ter mais resultado, tanto para mim quanto para as mesmas. Então, por isso, eu deixei tudo e fiz minha transição de carreira, porque eu trabalhava na área comercial de uma empresa. Eu sou jornalista, eu fazia matéria para jornais, revista, jornal interno de empresas. Então, tipo assim, mas eu percebi, quando eu fui trabalhar numa empresa de RH de São Paulo, que as pessoas é que fazem toda a diferença dentro de uma empresa. Principalmente agora que a gente está vivendo o novo normal, mudou muito e eu estou apaixonada por essas mudanças, porque nós ficamos mais emocionais no pós-pandemia, nesse novo normal. E é impressionante como as pessoas conseguem dar resultado ou não. Sim, Depende muito da gestão de pessoas, depende muito dos líderes. Então, eu sou apaixonada por isso que eu vim trabalhar com isso, porque eu gosto muito de ver os resultados que as pessoas trazem. muito bom. Sandra, e assim, quem não entende de pessoas não entende de negócios, né? Porque tudo que nós vamos fazer hoje tem pessoas. Você chega num banco, tem gente. Você vai para um supermercado, tem pessoas. Você vai para um posto de gasolina, tem pessoas, né? Tudo que nós vamos fazer, você vai para o aeroporto, né? Às vezes tomar um cafezinho ali, num guichê, tem pessoas. Então, esse mundo, né? Ele é voltado para as pessoas, né? E desde a criação também do mundo, o que Deus tem para as pessoas é o relacionamento com as pessoas, né? E quando a gente fala sobre gestão de pessoas, que é a organização das pessoas, né? No mundo de hoje, o corporativo, né? Que você atua sempre, que você faz cursos, ministras, mentorias, consultorias. Qual que é hoje que você vê a maior dificuldade dentro do campo de gestão de pessoas? Porque tem líderes que não sabem delegar, não sabem cobrar, tem medo, tem pessoas que não conseguem pedir ajuda. Isso tudo está voltado para onde? Para as pessoas. Então, qual hoje que você vê que é o maior desafio hoje dentro do mundo corporativo que é relacionado às pessoas? Eu creio que o principal desafio hoje de um grande líder é ele se autoconhecer.
Ele saber onde ele pode chegar, ele saber quais são as suas principais dificuldades. Um livro que eu indico é Eu, Líder Eficaz, aonde o livro mostra, o autor é o Paulo Vieira, ele mostra os pilares da vida para que o líder possa se liderar em primeiro lugar, para depois ele poder liderar pessoas. Então, não adianta eu querer liderar gente se eu não me conheço, se eu não sei as minhas reações. Como que eu vou reagir diante de um colaborador que falta, que não tem pontualidade, que não tem ética? Então, como que eu vou lidar com essas pessoas? Então, começa por mim. É sempre por mim. Como que eu quero liderar essas pessoas? Qual que é a minha firmeza para liderar a gente? Eu estava vendo a história de Davi na Bíblia, né? Foi o homem mais humilde. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque até o filho dele, que era contra ele, ele não conseguia ter raiva nem mágoa daquele filho. Imagina com as pessoas que seguiam ele como rei. Então, o líder, né, como Jesus Cristo também, que tinha tanta humildade, mas também tinha firmeza. Quando precisou de descer o chicote lá no templo, ele desceu o chicote. O bom líder é assim. É aquele que tem firmeza, é aquele que sabe o que está falando, para onde ele quer ir. Então, qual que é o resultado da empresa que a gente espera? Qual que é o faturamento? Onde que a gente quer chegar? Essas pessoas estão junto com a gente? Essas pessoas estão dentro do barco? Elas estão remando na mesma direção? Elas querem isso? Então, nós trabalhamos muito na Qualificar com treinamentos ativacionais. Com treinamentos completamente ativacionais, porque o motivacional caiu por terra faz tempo. Sim. Então, é ativar as pessoas da equipe para estarem conosco como líderes, para saber se elas querem ou não chegar onde nós queremos. Porque se o líder não vai bem, quem que leva o pé no traseiro? Geralmente é o técnico, né? Imagina a seleção. A seleção Sim. não vai bem, não faz gol, não faz acontecer. Então, o técnico é o primeiro que é trocado. Sim. Então, a liderança, ela é mais ou menos voltada para essas analogias. Eu gosto muito de comparar para que as pessoas possam entender melhor o que é realmente gerir pessoas. Sim. Porque, às vezes, é motivar a gente. Como que eu faço para motivar a minha equipe? Uma equipe motivada não vai para lugar nenhum. Ela tem que estar ativada com os resultados da empresa, saber onde que a empresa quer chegar e se eles estão de acordo com aquela missão. Porque, às vezes, a cultura organizacional não tem nada a ver com a cultura daquelas pessoas que estão ali dentro. Por isso, nós trabalhamos com análise de perfil, você também sabe, do Grupo Crescimento, né? Sim. Analisar o perfil das pessoas, saber a pessoa certa no lugar certo. Uma pessoa certa no lugar errado faz um estrago dentro da empresa e o líder nem percebe isso. Então, é muito importante analisar os perfis, saber quem é analítico, quem não é, quem é influente, dominante, para colocar na área certa. E aí, a empresa vai voar como águia gigante, não tem jeito. Topíssimo. Então, já que você pegou esse gancho de perfis, vamos falar um pouco para o pessoal sobre perfis? Bora né? lá. Porque quando a gente fala sobre gestão, é essa organização mesmo de pessoas, né? Eu gosto de usar um exemplo muito prático e simples para as pessoas entenderem. Eu sempre gosto de usar que... Imagina a empresa como se fosse um campo de futebol. Eu tenho um departamento, né, da defesa, tenho um departamento do meio, tenho um departamento do ataque, tenho o departamento das laterais. E para cada departamento existe um perfil adequado para a gente colocar aquelas pessoas ali. Porque se eu pegar o Neymar, que é um atacante, né, e colocar ele para fazer a defesa, ou seja, eu estou invertendo o quê? O papel daquele jogador ou daquele, né, colaborador dentro da empresa. Então, ou seja, eu preciso entender o perfil para me colocar na posição certa, ok? Então, sabendo disso, vamos falar sobre os perfis comportamentais, ok? Sandra, quais são os perfis comportamentais que hoje é aplicado dentro das empresas, né? Você falou do influente e tal, dominante. Quais são os 4 tipos de perfis que surfam nessa esfera de pessoas? São 4, né? O analista, o conforme, o influente e o dominante. Sim. Como que eu vou colocar, por exemplo, uma pessoa que é totalmente dominante numa área que é totalmente de análise? Uma pessoa que tem que saber fazer uma boa planilha, ele tem que entender e enxergar que ali tem uma vírgula, tem um ponto. O dominante, ele não vê nada disso, né? O dominante, Só ele é quer de fazer, vendas, né? ele é de comercial. Nós somos um bom exemplo disso, né? Eu e Diego Baz, nós somos totalmente dominantes e influentes, então nós queremos fazer. E aí, antigamente, antes da gente entender sobre isso, né? Nós somos um exemplo forte disso. A gente não tinha paciência e nem queria saber de lidar com pessoas muito conformes, muito
muito analistas. Por quê? Porque nós não tínhamos o quê? Paciência. E nós temos que trabalhar em nós, por isso que o líder ele trabalha ele primeiro. Né? Nós temos que trabalhar em nós. Como que a gente vai lidar com essas pessoas que são diferentes de nós, para que a gente possa tirar proveito desses relacionamentos. Então, hoje, por exemplo, eu não trabalho sem ter pessoas conformes e analíticas muito, muito perto de mim. Porque eu preciso disso, você precisa disso. Né? Nós nos complementamos. Então, por exemplo, uma empresa que quer contratar uma pessoa para de vendas externas. Tem que ser uma pessoa totalmente dominante e influente, que gosta de quê? De bater perna, de rua. Porque a pessoa analítica ou muito conforme, ela não gosta disso. Ela gosta de ficar quieta ali nos processos dela, anotando tudo, controlando tudo e fazendo tintim por tintim, tudo no perfeccionismo dela, né? O Enneagrama fala muito isso também do tipo 1, que é muito organizado. Então, assim, as pessoas, na verdade, quando nós entendemos de pessoas, nós entendemos que nós nos complementamos. Que não tem nem certo, nem errado. Só tem a pessoa certa no lugar certo ou a pessoa errada no lugar certo ou errada no lugar errado. E aí a gente tem que fazer esse embaralhamento aí, né? Nós temos que embaralhar essas cartas para saber onde que cada um vai ficar. Né? Meu filho, por exemplo, trabalha comigo, que é o Diego Vaz. Gente, todo mundo tem 2 Diego na vida, né? Eu tenho o Diego Vaz e o Diego Vaz. Né? Eu tenho uma filhada e um filho, parece demais os nomes, olha só. E eles também são tipo 7 do Enneagrama, né? Igualzinho. Então, o que acontece? Ele é totalmente influente, totalmente dominante, e puxou a mãe, é o mesmo perfil. Então, não adianta eu querer colocar o meu filho que trabalha comigo numa área totalmente analítica. Ele vai se estressar, ele vai desempolgar, ele vai desmotivar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, você tem na sua equipe aí uma pessoa muito boa de trabalho, que ela é detalhista, faz um bom relatório, um bom fluxo de caixa, pode trabalhar até na cobrança, inadimplentes. Então, o que acontece? Essa pessoa na área comercial, ela não vinga. Ela não tem esse tino comercial. Às vezes as pessoas contratam, eu também tenho agência de empregos na Qualificar. Então, às vezes nós contratamos, a gente vê clientes contratando pessoas que, eu quero um vendedor. E aí acaba que quer contratar um vendedor que seja também analítico, né? Porque ele tem que fazer relatórios de vendas e relatórios de visitas. Não funciona. Uma coisa não vai casar com a outra. Se a gente conseguir tudo na mesma pessoa, maravilha. Mas, geralmente, a essência de um perfil não muda. E esse é o detalhe. Então, nós precisamos ter paciência para ver aonde que a gente vai encaixar essas pessoas. Eu tive que aprender a ser um conforme. Não tem como a gente ser dono de empresa sem entender de um bom fluxo de caixa, sem entender de uma DRE, né? Não tem como a gente não entender de processo. E processo é para o conforme. Então, nós temos que nos adaptar. Se todo mundo tivesse essa consciência de se adaptar aos perfis e entender que cada pessoa é de um jeito, a gente consegue muito mais gerir pessoas. Porque você começa a olhar para as pessoas com outra ótica, com outro olhar. Como será que essa pessoa é? Qual que é a essência dela? Inclusive, no livro que eu estou lançando, agora, dia 12 de agosto, está falando sobre os perfis. Está falando, inclusive, como lidar com pessoas difíceis. Porque nós lidamos com pessoas difíceis no nosso dia a dia. Qual que é a sabedoria que a gente tem que ter para lidar com pessoas difíceis? Porque toda pessoa difícil tem coisa que ela passou lá atrás que foi muito difícil para ela. E, às vezes, nós não entendemos isso. Então, como que a gente olha na alma de uma pessoa e não nos olhos? Então, gerir pessoas vai muito além de você chegar numa empresa e falar assim, agora eu mando. Agora eu que lidero, agora bate a mão na mesa e fala, agora tem que fazer tudo que eu quero aqui. Não é só isso, né? Tem muita coisa envolvida. O líder autocrático já caiu de moda, não existe mais liderança autocrática, né? Nem o pai não é autocrático mais, nem a mãe. Imagina um líder de pessoas. Então, nós temos que saber lidar com conflitos também. Porque todo lugar, se 2 pessoas têm um conflito, que é um casal, né? Que é o marido e a esposa, por exemplo, a mãe e o filho, uma amiga com um amigo tem conflito. Imagina um lugar onde tem 15, 20, 30, 40, 100, 400 pessoas. Vai ter conflito. Imagina você liderando 100 pessoas de uma vez. Vai ter conflito. E o bom líder, ele sabe gerir conflitos. Não, na minha equipe eu não quero que tenha conflito. Vai ter. Porque se não tiver, não tem graça, porque não cresce. A unanimidade é burra. Pensa, gente. Unanimidade, onde todo mundo concorda com tudo, vai para frente? Não vai. Tem que ter uma discussão ali, tem que ter um conflito para que vocês tenham novas ideias. Mas é como administrar esses conflitos. Inclusive, no meu livro tem um teste de como gerar conflito. Exato. Tem lá que também. Isso, top demais. Quando você foi falando, eu lembrei daquele momento que a gente foi fazer uma palestra. E a gente reuniu e definiu, né, algumas ideias da palestra. E aí você falou assim, eu vou entrar para um atendimento, depois a gente termina.
E aí, de repente, eu subi para a sala, já fiz, já coloquei no site, já divulguei e nem vi se na agenda tinha a data para fazer a palestra. Porque, igual você falou, o dominante, ele quer fazer, depois volta, ele vai corrigindo ali e tudo mais. E Madrinha, eu sempre falo para as empresas que quando a gente entende das pessoas, o nosso senso crítico, ele diminui bastante. Porque o dominante são pessoas executoras, pessoas rápidas, né? Só que, ao mesmo momento, são pessoas impacientes, né? Não tem muita paciência, tem um tom de voz mais elevado, é um pouco mais grosseiro, né? Não gosta que decide por ele, tem que até levar... explosivo às vezes, né? Explosivo, tem que levar para ele sugestões, né? Já a pessoa influente, não. Ela gosta de conversar, de rir, de brincar. Então, não posso chamar a atenção daquela pessoa em público, dar o feedback, tem que chamar ali para uma sala, conversar, interagir. Conscientizar, né? Conscientizar. Pessoa mais animada, pessoa mais... que gosta mais de falar, pessoa que gera energia onde chega, que ri, que chama a atenção das pessoas, né? E... junto a isso também tem a pessoa estável, que é aquela pessoa já mais tranquila. Que é o conforme, né? Que é a pessoa mais na dela, planejador. Conferente, que gosta de ficar ali mais na recepção, né? E aí finaliza com o quê? Com conforme, pessoa analítica, planilha, dados, informações, esse pra mim é o melhor. certificações, né? Igual lá na empresa, eu tenho a Ana, que fica na parte administrativa, que é a minha esposa, e eu tenho a Luana, que fica na recepção, que é a pessoa influente. Então, a pessoa chegou lá na empresa, a Luana já abre aquele sorriso, brinca, você quer água, um café, já quebra aquele gelo. Eu, às vezes, não, sou uma pessoa mais rígida. A pessoa chega ali, olá, bom dia, quer uma água, um café? Então, vai direto no que quer e já pronto. vai direto no que quer. E eu imagino como que é a vida de um líder quando ele não entende isso. Porque, assim, se ele não entender como que ele vai tratar aquela pessoa... ele vai ficar dando murro em ponta de faca. E, às vezes, ele acaba perdendo um bom colaborador por não entender como conduzir aquelas pessoas, né? E, pegando esse mesmo gancho, como que você sugeria para o empresário dar um feedback e esse feedback não ferisse aquela pessoa? Qual que é a melhor forma de dar um feedback dentro da gestão de pessoas? Porque... tem que preparar aquele campo ali para o feedback, né? Porque se o empresário ele só chegar e dar reprimenda, vai chegar um momento que o colaborador assim, pô, mas só cobra de mim, né? Então, como que podemos fazer isso? Inclusive, está no meu livro também. Como dar feedback, está lá no capítulo de liderança de pessoas. Eu trabalho sempre com o PNP, que é uma técnica que eu sempre aplico. Porque eu sou considerada uma líder mais rígida também, porque eu tenho o perfil mais dominante. Então, eu aprendi a trabalhar com o feedback PNP, com essa técnica, que é o positivo, negativo e positivo. Anota aí, hein? Anota, gente. PNP. PNP. Positivo, negativo e positivo. Se liga, hein? Exatamente. Você chega elogiando a pessoa, é o positivo. Fala da capacidade que ela tem, por que ela está trabalhando com você, por que ela está ali naquela parceria com você. Aí você mostra o que tem que trabalhar, o que tem que melhorar nessa pessoa. Né? Então, aí você já está falando do problema, é o feedback. Sim. Precisa melhorar isso aqui. E depois você fecha fazendo uma pergunta, né? Que é a famosa PPS, Pergunta Poderosa de Sabedoria. Não, se eu posso contar com você nisso aqui. Ou seja, você pode melhorar? E encerra falando, você só está aqui porque você é o melhor. Para essa função, você é que executa melhor. Então, você elogia a pessoa, fala do que você quer falar, que é o feedback, e depois você finaliza também elogiando. A pessoa termina aquela sessão ali de feedback totalmente ativada para fazer o que você quer. Show. E você nem percebe, né? A mudança naquela pessoa na hora. Então, todos nós, todo ser humano gosta de ser reconhecido, notado, gosta de ser respeitado e gosta de que nós falamos com elas de um jeito bom, de um jeito educado, porém firme, que é o caso dominante. Sim. Não é? Então, eu costumo falar assim que cada um tem a Sandra que merece. E eu tenho certeza que cada um tem o Diego Baz que merece também. Sim. Então, por exemplo, as pessoas precisam cair ficha. Né? O meu líder é muito bonzinho. A pessoa vai ficar lá sem cair ficha a vida inteira. Essa história aí que o Diego Baz está contando é uma história assim que a gente trabalhava junto lá no Instituto Qualificar, quando era base física. E a gente teve uma ideia. Nós tivemos apenas uma ideia. Né? E nós fizemos uma reunião rápida só para poder falar, comentar. Nós comentamos a ideia. Como ele é muito dominante, a hora que terminou de dar a ideia numa reunião, eu entrei num atendimento e a hora que eu terminei o atendimento, ele já tinha marcado tudo.
né? Ele já tinha colocado essa ideia totalmente em prática. Ou seja, o que faltou ali? O planejamento, né? Ah, teve uma ideia, mas tem o dia, tem a data, tem o horário, qual que vai ser o público? Então, o planejamento, ele vem do estável do conforme. Sim. Né? Daquela pessoa que planeja antes e tal. Ah, então você, Sandra, então você é planejadora. Então você é estável. Pelo contrário. Pelo contrário, eu sou pior do que ele. Mas eu tive que aprender quando eu abri o meu CNPJ. Sim. Quando nós abrimos um CNPJ, a gente sente nas costas o peso daquele númerozão lá. O que é aquele número do CNPJ? É uma pessoa, né? O CNPJ é uma pessoa, só que é uma pessoa jurídica. Sim. E aquela pessoa jurídica, ela é comandada pela pessoa física. Então, se eu não me adaptar nos perfis, eu não vou conseguir manter essa pessoa jurídica em pé muito tempo. Sim. Porque uma pessoa jurídica, quando nós abrimos o CNPJ, é uma pessoa que nasce, começa a engatear, depois ela começa a andar, e depois que ela começa a andar com as próprias pernas. Mas precisa ali da gente dar a mão para ela e tudo. Então, eu tive que aprender a duras penas a ser uma pessoa conforme, uma pessoa estável, uma pessoa que planeja, uma pessoa que sabe realmente fazer antes para depois executar. Então, nós já aprendemos com os nossos erros, eu e Diego. Então, nós estamos aqui para ensinar para você não fazer isso que a gente fez. Né? Porque para chegar onde nós chegamos, a gente teve que aprender muito com isso. A olhar para os 4 perfis e nos adaptar, porque nós temos uma essência. Né? A minha essência é o dominante, a sua essência também é. Mas nós podemos nos adaptar. Sim. Nossa essência não vai mudar, mas a gente pode sim olhar para um fluxo de caixa, olhar para uma planilha e fazer bem feito aquilo ali, sabendo que a gente tem que se adaptar naquilo. Sim. O Cortella fala uma frase que eu gosto demais mesmo, que ele fala assim, ó, dê o seu melhor na condição que você tem, até que você tenha condição melhores de fazer aquilo que você faz. Para fazer melhor ainda. Para fazer melhor ainda. Então eu vejo eu amo essa frase. Eu vejo que desde a época que eu trabalhava como colaborador numa empresa, que foi meu único trabalho de colaborador, de CLT que eu falo, eu fiquei nessa empresa 7 anos. Eu entrei como estagiário, limpando o chão de fosso, de elevador, e ali eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo. Mas teve um cara chamado Jorge Aloísio, que eu aprendi muito com esse cara, muito mesmo. Esse cara, eu falo que ele foi um pai para mim dentro dessa empresa, porque ele me ensinou muito sobre pessoas. Ele me falava, ó, aquele departamento funciona assim, aquele ali é assim, aqui você tem que ir um pouco mais tranquilo, ali você já tem que ir um pouco mais de liberdade. Ele foi me falando como que cada departamento as pessoas funcionavam mesmo, sabe? E o que eu percebi? Eu peguei várias dicas dele, várias ideias dele e comecei a aplicar na minha vida mesmo, pessoal, mesmo dentro do trabalho, sem entender nada. Sem entender de pessoas, sem entender de gestão, sem entender nada. E um belo dia, eu falei, eu preciso aprender mais sobre pessoas. E aí foi quando eu comecei a minha fase do autodesenvolvimento, que fui fazer curso de liderança, fui entender, né? Eu entendi sobre competências e incompetências, né? Que uma pessoa que é incompetente significa uma pessoa que ela não consegue competir, né? Muitas pessoas, quando você fala, você é incompetente, né? As pessoas às vezes olham para o lado ruim. Não, é a pessoa que não consegue competir. E no meio desse estudo, né? Eu fazendo engenharia elétrica junto no meio disso tudo, eu lembro que no último período da faculdade, a professora de ética, lembro o nome dela até hoje, Rosana. Inclusive, ela tem um cargo muito forte dentro do CREA e ela virou pra gente e falou assim, se vocês não entenderem de pessoas, vai ser muito difícil a carreira de vocês dentro da engenharia. Eu, o que essa mulher tá falando? Né? Porque a gente vê por aí, não, formou, ganhou um diploma, você tá com a vida feita. Né? É o pensamento de todo jovem que ingressa na faculdade. E quando ela falou aquilo, me chamou mais atenção ainda. Eu falei, cara, dentro do trabalho eu preciso melhorar como pessoas. Aqui a professora fala isso. Chegou no final da aula, eu perguntei para ela, falei assim, professora, eu não entendi aquilo que você quis me falar. Ela virou para mim e falou assim, Diego, eu não tenho dúvidas de que você vai ser um bom engenheiro. Só que um bom engenheiro, ele entende de pessoas. Porque ele precisa coordenar pessoas, ele precisa coordenar a equipe, ele precisa demandar. E aquilo ali me chamou a atenção. E você me conhece muito bem, que quando algo me chama a atenção, o que eu faço? Eu mergulho de ponta até eu espremer ali o sumo daquela laranja e pegar aquilo ali. E aí eu comecei a estudar muito sobre pessoas. Gente, pessoas, né? Ver como pessoas pensam, como pessoas buscam aquilo ali.
né? Busquei especializações, fiz MBA, fiz pós-graduação em neurociência. Então, fui buscar entender como que o cérebro funciona. E, madrinha, sabe qual que é a conclusão que eu cheguei? Que tudo começa dentro do pensamento. A gestão das pessoas, elas estão dentro do pensamento das pessoas. Então, quando nós ajudamos as pessoas a mudarem os seus pensamentos, nós ajudamos as pessoas, elas entenderem mais sobre a realidade dela e ela começa a entender mais sobre o ambiente que ela está inserido. E eu comecei a perceber isso, sabe? Pessoas, quando mudam os seus pensamentos, ela muda a forma de lidar com outras pessoas. Mas também eu percebi que toda pessoa, ela tem um calcanhar de Aquiles que tira o emocional dela, que abala o emocional dela, né? Que é o controle das emoções. Eu estava vendo uma pesquisa recentemente, nos próximos 4 anos, 80% das empresas irão ter que requalificar seus profissionais, porque eles não estão conseguindo gerir as pessoas, né? As pessoas, elas não estão conseguindo manter aquele comportamento, né, dentro da empresa. E eu quero que a gente comece a falar agora, porque as empresas, elas contratam pelo currículo e elas demitem pelo comportamento, né? Você também que, dentro do Instituto Qualificar, né, tem um serviço de RH, que é contratação, né? Qual que é o conselho que você dá para os empresários, dentro da gestão de pessoas, ter uma boa contratação efetiva, né? Fazendo teste de perfil, depois acompanhamento com psicólogo, quais são o passo a passo que você falaria para os empresários que estão nos ouvindo hoje, para ele ter o melhor controle dessa gestão de pessoas e ter uma melhor contratação efetiva? Certo, eu vou responder essa pergunta já indicando um livro, que eu sou a mulher do livro, né, gente? Tudo que eu falo, eu tô indicando livro. Inclusive, no meu livro, tem 201 livros que eu li para chegar no meu livro. Sim. Então, assim, um livro que fala demais, que responde muito essa questão, é De Olho na Equipe. Para vendas, eu indico De Olho no Cliente. E para liderança, eu indico De Olho na Equipe. É um livro que você consegue baratinho na internet e que muda toda a sua visão sobre gente. O que esse livro traz? Traz 50 pequenos passos para inspirar as pessoas a darem o melhor de si. Então, lá está falando que nós, como líderes, nós devemos contratar devagar e demitir rápido. O que isso significa? Na hora de contratar uma pessoa, você não ter pressa. Precisa fazer o teste, precisa fazer uma entrevista bem feita, precisa fazer um bom roteiro de entrevista para que você consiga descobrir realmente a estrutura familiar que essa pessoa tem, porque influencia muito no trabalho. Uma pessoa que tenha pelo menos uma estrutura familiar boa, né? Eu não vou falar assim 100%, porque às vezes a maioria das pessoas não tem. Mas uma estrutura familiar que convém com a cultura da sua empresa. Então, se você fala, não, esse currículo aqui tá bom, é esse aqui mesmo que eu vou contratar. Você não vai fazer uma pesquisa mais funda, né? mais dentro do que essa pessoa tem para oferecer. Sim. E aí que vem o erro. É aí que vem o erro, querer contratar rápido demais. Então, lá na Qualificar, um cliente mesmo, essa semana falou para mim. Falou assim, olha, eu tenho 5 vagas abertas e eu quero para essa semana. Eu falei, olha, aqui não tem pessoas na prateleira. Perfeito. Né? Eu vou pegar aqui na prateleira, vou embalar e mandar aqui, ó. Toma aí, esses 5 aí para você. Não é bem assim que funciona. Nós trabalhamos com perfis de pessoas. Então, eu falei para ele, olha, se você contratar rápido desse jeito, você vai correr o risco de ter uma rotatividade grande. Porque eu vou mandar rápido para você, não vou ter tempo nem de fazer uma triagem boa, não vou fazer uma sindicância, não vou verificar onde essas pessoas trabalharam. E aí você não vai ficar satisfeito com essas pessoas aí dentro da empresa. Eu acho que nós precisamos de ter um pouco mais de tempo para selecionar. Porque para eu selecionar 5 pessoas, hoje em dia, nesse novo normal, eu vou entrevistar 40 pessoas por baixo. Por baixo. Por quê? A qualificação caiu bastante. Nossa. Caiu muito. A mão de obra, né? Não tem muita mão de obra disponível mais. Tem muitas funções que hoje a gente nem encontra mais. Nem encontra mais. E empresas hoje, de alguns segmentos, precisam treinar pessoas para ficarem com elas, porque não tem mais no mercado. Sim. Então, assim, está um pouco restrito para algumas funções. Então, o que acontece? Eu preciso contratar devagar,
para saber quem realmente eu vou colocar dentro do meu quadro e eu preciso demitir rápido. Por quê? Porque uma pessoa que já está desmotivada dentro do seu quadro, ela vai impactar outras pessoas ali dentro, que é a famosa laranja podre ali no meio das outras boas. Então, precisa urgentemente demitir. Por quê? Porque nós não podemos deixar pessoas desmotivando pessoas lá dentro da empresa. Então, esse livro fala também para o líder, além de contratar devagar e demitir rápido, ele fala também para o líder treinar pessoas o tempo todo. Né? Então, os grandes líderes de multinacionais gastam 72%. Tem uma pesquisa que fala que os grandes líderes de multinacionais gastam 72% do seu tempo, treinando e qualificando pessoas. Nossa, isso é muito importante. Não hein? é? Porque não adianta eu colocar as pessoas, jogar as pessoas lá, elas caem lá no departamento de paraquedas e eu não falo como que funciona o processo, como que funciona a empresa, eu não apresento, não faço integração. Essa pessoa fica ali perdida. Até ela pegar o serviço demora. Então, se eu gastar o meu tempo treinando, eu vou ter pessoas muito qualificadas junto comigo. Então, essa é a requalificação, né, que você acabou de dizer. Sim. As empresas vão precisar gastar mais tempo treinando as pessoas no seu segmento, porque as pessoas não vão vir prontas mais. Sim. Né? Mudou muito agora. Perfeito. Eu gostei demais do que você falou, que é contratar devagar e demitir rápido. E porque eu vejo assim, Sandra, hoje muitos empresários, eles não têm a paciência de esperar isso, né? Não tem. Eu preciso de um pessoal aqui para a área da vendas. Já começa na venda, já chega lá, dá o celular, tá aqui o lead, tá aqui a campanha, tá aqui a lista, ó, vai lá e se vira. Não. Mostra a cultura da empresa. Treina, Integra, né? Faz o processo de integrativo ali, acompanha. Se tem um supervisor na área, coloca o supervisor para acompanhar. Se é na área comercial, coloca o melhor vendedor para ensinar ali, né? Ou os 2 melhores vendedores para mostrar ali. Faz testes, né? Dentro da empresa. Eu acho que isso é muito importante para o empresário hoje, porque ele evita essa questão do turnover, né? Porque, exemplo, ele contratou hoje. Se ele for demitido daqui 2, 3 meses, ele vai gastar muito alto uma contratação, né? Eu já vi contratações aí que vale 10, 20, 30 mil reais, até 40 mil reais uma demissão. A rescisão é cara, né? Rescisão é cara, principalmente se for um cargo de liderança, um cargo de gerência, um cargo de presidente, né? E até treinar o outro também que vai entrar é muito tempo. Sim, treinar o outro que Exatamente. vai. Gostei muito disso aí, sabe? Achei muito interessante e eu quero dizer para você que essa questão do RH é extremamente importante. E para você que está assistindo o nosso podcast hoje, nós vamos trazer aqui, Sandra, você e mais uma pessoa para a gente falar só de RH. Uau! Eu achei bem da hora, porque Bora! como as pessoas hoje não sabem contratar, nós vamos fazer um conteúdo exclusivo só para isso. Só para a gente poder falar de RH. Pra seleção, né? Seleção, Ótimo. né, de pessoas. Fala um pouco, pessoal, sobre o seu livro. Porque tem a ver com pessoas. Sim, acreditar total. em você, né? Eu lembro que quando eu conheci você, eu estava no ano ali de 2019. Foi. Novembro, dezembro para 2019. E eu vi você chegando na sala. E eu falei, rapaz, essa mulher ela é poderosa. Vocês vão ouvir muita coisa sobre isso. E eu falei assim, nossa, mas essa mulher é rica demais, Rafa. Eu olhei pra ela entrando assim, falei, rapaz, essa mulher não mora aqui em Goiânia, não. Com uma maleta e toda empoderada, igual a Mulher Maravilha, né? E eu tava sendo monitor do curso. E eu falei assim, rapaz, interessante, né? E teve alguma dinâmica, né? Que a gente se conheceu, a gente conectou. E eu tenho certeza que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Exato. A partir daquele dia ali, né, a gente teve uma relação bem saudável. Você me convidou para ser professor no Instituto Qualificar. Eu agradeço demais isso, né? A gente foi crescendo, foi desenvolvendo. Você me deu essa oportunidade para mim treinar essa habilidade. O crescimento nasceu ali, né? Nasceu dentro do Instituto Qualificar, né? O Roots, Grupo Roots. Grupo Roots, né? Vários treinamentos ali nossos a gente teve que fazer lá dentro, né? Eu fico muito lisonjeado por isso, porque... E hoje é o que eu faço isso dentro do Grupo Crescimento, sabe? Eu também dou oportunidade para as pessoas. Ótimo. Né? Então, o que você plantou ganhou, né? na minha vida, eu colhi e agora eu também estou replicando essa semente. Inclusive, anota essa chave para você aí. Semente você não come, semente você planta. Para reproduzir mais, Para né? reproduzir mais, né? E Deus Então, honra quem semeia, né? Deus honra muito, muito mesmo, né? E ele honra mais ainda quando a gente fala bem das pessoas que nos ajudou. É um princípio até bíblico.
A gratidão, né? A gratidão e tudo mais. Então, ali eu te conheci, né? E eu tava num momento muito difícil da minha vida, você sabe disso, que eu não tava acreditando mais em mim, eu não tava vendo forças, né? Por mais que eu já tinha feito milhões de cursos ali, especialidades, competências, habilidades novas, mas eu não tava Não tava conseguindo andando. enxergar dentro de mim. Uhum. E você foi uma pessoa que olhou para mim e acreditou em mim, né? E através disso eu também comecei a acreditar em mim, onde eu dei os meus primeiros passos, fui indo, fui caminhando, né? Voltei atrás, resolvi o que tinha que resolver, né? Inclusive você foi a pessoa que me ajudou a sair das minhas dívidas. Não sei se você sabe, eu já contei meu testemunho não, mas já cheguei a dever mais de 700 mil reais. Então, hoje o nosso trabalho dentro da consultoria do Grupo Crescimento, a gente ajuda pessoas a sair disso, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, aquilo que você viveu é aquilo que Deus vai te usar lá no seu futuro. Então, né, você me ajudou nisso, onde eu acreditei em mim, comecei a fazer várias coisas e o seu livro tem a ver com isso, né? O seu livro fala sobre isso, que as pessoas acreditarem nelas mesmas, que tem tudo a ver com gestão de pessoas, que é o quê? Eu gerir eu mesmo, acreditar em mim mesmo, ter a minha autoconfiança. Então, fala para o nosso público sobre o livro. Acredita em você, como que foi o insight, como que você escreveu, se você, em algum momento, escrevendo o livro, você ficou emocionada, né? Eu quero saber um pouco sobre esse descritivo no livro. Tá certo. O livro é um filho meu, né? Que eu já tô com ele. A gestação tá muito mais de 9 meses. É um livro que... Porque, assim, onde tem um bloqueio, onde existe um bloqueio, mora o nosso propósito. Show. Então, por que nós procrastinamos alguns projetos na vida? Porque ali você vai impactar muitas vidas e o inimigo não gosta. Sim. Né? Coisa que tem Deus ali no meio, acaba que as pessoas procrastinam. E esse livro é mais ou menos isso. Vocês não têm ideia, gente, do que aconteceu para que esse livro ficasse pronto. Aconteceu muita coisa. Toda vez que eu ia pegar no livro, eu tinha muito sono. Eu tinha muita luta espiritual. Muita situação que eu passei que não deixava eu escrever o livro. Quando eu peguei no livro para escrever, eu peguei Covid. E tive muita crise de ansiedade. Eu ia parar no hospital toda hora. Aí, quando eu melhorei dessa crise, eu perdi meu pai. Aí, perdi meu pai e tive outra crise, porque eu peguei Covid de novo, que eu fiquei péssima, com inflamações. E toda vez que eu ia pegar no livro, eu tinha uma aprovação. Uma aprovação muito forte e não tinha, assim, condições de eu continuar escrevendo. Então, esse livro foi procrastinado há muito tempo. Tem uns 2 anos que ele está sendo procrastinado, porque o propósito dele é muito forte. Sim. Eu tenho certeza que esse livro vai levantar multidões. Esse livro vai impactar vidas demais. E esse título, Acredite em Você, veio para mim, na minha mente, o Diego Baz estava na minha frente, lá na Qualificar. Foi ele que me inspirou esse tema. Ele que me inspirou também começar esse projeto do Acredite em Você. Foi por causa dele. Porque quando ele chegou na Qualificar, naquela situação, e que eu falei para ele, olha, vem para cá, usa a base a custo zero, você não vai pagar, você vai usar aqui, você vai vir para cá. E ele aceitou, e ele brilhou os olhos daquele jeito na minha frente, ele começou a acreditar nele. E assim eu sempre faço com as pessoas. Sempre faço. Inclusive, tem muitos depoimentos no livro. Show. De pessoas também que eu mostrei que elas eram capazes. Então, o livro não é sobre mim. O livro é sobre você. O livro é sobre a sua capacidade que está aí escondida. Assim como a capacidade do Diego Baz estava escondida dentro dele. Ele estava lá no fundo do poço e ele não conseguia acreditar que ele poderia pegar uma mola lá no fundo desse poço e ir para cima. E ele não acreditava nisso. E eu falei para ele assim, ó, tem uma mola lá e você vai bater lá e você vai subir e você vai se dar muito bem na sua vida. E ele acreditou nele. Né? Então, para que você possa acreditar em você, eu conto a minha história. Eu conto a minha história desde que eu nasci. Eu sou filha de um caseiro de fazenda, onde até os candidatos a namorado, a hora que via que eu era filha do caseiro, já não queria mais namorar comigo, né? Porque achava que eu era rica. E eu era super pobre, muito simples. Então, meu pai era muito amoroso, mamãe também muito amorosa, né? Eu não julgo os meus pais, eu não fui em cima disso para poder não ter sucesso na vida. Porque, às vezes, nós julgamos os nossos pais. Ah, eu sou pobre porque eu não tive nada na infância.
né? Eu não tenho nada porque eu não consegui nada. Então, meu pai não me deu recurso, eu não tive uma herança. Não. Acreditar em você é saber que você já tem a sua vida. Você já tem as mãos, já tem os pés, tem inteligência, você pode fazer o que você quiser. Show, muito bom. Então, a partir da minha história, eu coloco, inclusive, os meus treinamentos no livro. Treinamento de vendas, de liderança, de tomada de decisão, de resolução de conflito, gestão do tempo. Eu falo que o livro, ele é um livro barra mentoria. Você vai ler o livro e fazer uma mentoria já comigo diretamente. O livro ficou top demais, a capa ficou inspiradora, né? A nossa logomarca é um leão, onde significa resiliência, coragem, força. Nossa, o livro tá assim emocionante de ler. O lançamento agora 12 de agosto no Metropolitan Mall em Goiânia e também será transmitido pelo Rafael. A gente vai mostrar para o mundo, né? Mostrar para o mundo esse evento que vai ser maravilhoso, um evento grande. E o livro traz realmente fichas. Se a pessoa terminar de ler esse livro e não tiver caído ficha, nem tomar decisão, aí precisa entrar em contato com a gente para poder fazer uma mentoria. Show de bola. Porque ele já é uma mentoria ambulante. Assim, você vai precisar realmente só ativar em você esse método. Então, ele foi criado para ativar você. Para mostrar que você tem capacidade, que você pode, que você é filho amado, que você é a imagem e semelhança do Criador, que você é filho do dono do ouro e da prata, que você pode ter dinheiro, que ter dinheiro não é pecado, não é errado, que você pode e tem uma promessa gigantesca para sua vida. Tem uma promessa que você não acessou ainda e que você vai acessar. Você precisa ter coragem para viver coisas novas na vida. Assim como o Diego Baz teve coragem para abrir o CNPJ dele, e hoje o Grupo Crescimento é gigante. É uma empresa que impacta muitas vidas e toda hora ele está inovando lá. Ele começa de um jeito, aí ele acha um jeito de virar para outro lado. Aí agora ele já fez um café lá na entrada. Ele começou com um auditório normal, agora ele já colocou baias para atendimento. E depois dessas baias ele já fez outra coisa nesse auditório. E ele vai ampliando, ele reforma, ele loca sala, ele faz podcast. Gente, foi isso que aconteceu com ele. Ele acreditou nele. E agora ninguém mais segura essa pessoa. E o livro, ele é para isso. É para ativar você também, para você disparar com seus projetos e ninguém te segurar. Porque ninguém te segura, porque aquele que você serve não dorme. Ele está olhando para você. E ele sabe do que você é capaz. Só que às vezes você não sabe. Porque Deus acredita tanto em você que ele te deu tudo. Te deu tudo, é só que às vezes você não ativa. E esse livro está te ensinando a ativar tudo isso que tem aí dentro, guardado dentro de você. Você vai ativar com essa leitura. Eu tenho certeza que ele vai ser uma mentoria escrita e que a pessoa vai conseguir, né? Então, para eu escrever esse livro, eu tive que recordar muitas coisas da minha vida. E eu parei muitas vezes para chorar, eu parei para enxugar os olhos, porque eu escrevendo, eu não dava conta nem de enxergar. Porque eu voltei muita coisa na minha vida para contar. E quando a gente está contando a história, a gente revive aqueles momentos. Sim. Né? Então, inclusive, em uma página do livro, tem uma foto que eu consegui pegar. Uma foto eu vindo para Goiânia, com meu filho pequenininho, com 7 meses de vida. Eu em pé com ele, no bebê conforto, bem bebê, bem pequenininho. E do lado eu coloco uma foto atual. Ele maior do que eu. Grandão. E ele me segurando, assim. Tipo assim, eu menorzinha, porque hoje ele tem 2 metros de altura, né? Então, assim, eu coloquei essa foto do antes e do agora para vocês verem a história, de onde eu venho e onde eu cheguei, simplesmente acreditando que eu poderia. Porque apoio nós temos, sim. De várias pessoas, mas a essência, a luz no fim do túnel, quem vê é a gente. É a gente que sabe onde a gente quer chegar. Então, quando a empresa de São Paulo me demitiu, eu aqui em Goiânia, com o Diego pequeno ainda, a empresa demitiu, eu tinha carro pela empresa, eu fiquei a pé, né? Fiquei com aluguel, fiquei a pé, com o menino pequeno aqui, e mãe solo também, né? Porque eu não era casada ainda com o pai dele. E então, o que acontece? Quando isso aconteceu, essa demissão, todo mundo começou a chorar. As gerentes das filiais da empresa que eu trabalhava de São Paulo, todo mundo começou a chorar e a desesperar. E eu falei, gente, isso aqui é a nossa vaquinha. O nosso diretor está fechando a empresa e jogando nossa vaquinha no precipício. Vamos aproveitar e vamos fazer disso uma oportunidade, vamos acreditar na gente e tal. Tanto é que uma das gerentes também montou empresa na época, né, que é lá em Minas Gerais. Então, eu peguei aquela demissão como a oportunidade que eu tinha de abrir o meu CNPJ mesmo sem R$1 no bolso. Comprei um carro sem R$1 no bolso, financiado. Abri um CNPJ sem R$1 no bolso. O contador falou, depois você me paga. Né? E abri depois a Qualificar também sem dinheiro. E hoje a Qualificar é uma potência
Né? A Qualificar hoje tem aluno, inclusive, fora do Brasil. Nós temos aluno em Miami, no Japão. A gente tem aluno espalhado por todos os estados do Brasil. E é graças a isso, a acreditar que eu posso. Quando você tem um Deus que você serve, ele te mostra o caminho. Então, tem inclusive devocional no meu livro. Show, Tem uma maravilha. devocional de 30 dias, onde a pessoa vai, todo dia, vai abrir naquele dia, fazer uma devocional para ativar a graça, ativar a bênção do Senhor na vida e ter um dia memorável sempre. E aí pode repetir essa devocional o ano inteiro. Tá Show. maravilhoso o livro, eu super indico. Top demais. Que história, hein? É. Eu sempre vejo o por trás de uma grande história, né? Como se diz, né? Sonhe alto porque o nosso Deus é grande, né? Então, quando eu vejo essa história acontecendo, porque eu acompanhei desde o início essa evolução do livro, né? De você indo atrás, de você fazendo, eu fico muito feliz porque é algo que está dentro de você, né? E quando é algo que está dentro da gente, não tem como, a gente fala e emociona mesmo, né? Porque é de verdade, não é uma história, não é uma fantasia, é uma verdade, né? É uma história que você tirou dentro de você, colocou em palavras, né? Eu sempre falo que às vezes tem palavras que falam mais do que histórias, né? Então ali tem um enredo que conta a sua história, o que você venceu. E uma coisa que você falou que eu achei muito importante é que atrás da nossa dor tem o nosso propósito, né? Então eu não sei o que você está passando hoje, não sei como que está a sua vida, mas eu quero dizer para você que você precisa acreditar em você, né? Você precisa olhar para você e ver força dentro de você, porque isso que você ouviu aqui hoje talvez pode mudar a sua história de vida. Então a gente não sabe quem vai ver esse vídeo ou quem está vendo esse vídeo ou em quantos anos as pessoas vão ver esse vídeo, mas independente de onde você esteja, do local que você esteja, existe uma força dentro de você e você precisa acreditar em você, né? Sandra, quero agradecer muito a sua participação aqui hoje conosco, né? Quero dizer que o nosso conteúdo de hoje fez muito sentido para mim e também acredito para as pessoas que estão nos assistindo. E eu quero que você finalize deixando uma mensagem rápida e no final você deixa o seu Instagram, né, para o pessoal seguir, compartilhar e tudo mais, né? Se tiver alguma promoção do livro para quem está nos assistindo, fica à vontade. Se você quiser fazer um merchan aí do livro, né? Ah, bacana, muito bom. Tem duas frases que eu acredito demais e que me fez realmente acreditar que esse livro poderia ser possível de lançar. A primeira frase é: ninguém precisa acreditar em você, só você. Então, se você acreditar em você, ninguém mais interessa. Então, o que os outros pensam a seu respeito é somente o que os outros pensam a seu respeito. Tem muita gente que precisa de validação, que precisa que as pessoas acreditem nelas, que fica pensando, ai meu Deus, o que o outro vai falar? O que o outro vai pensar? Isso não te interessa. Sem arrogância, sem prepotência, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Deus. Porque se você acreditar em você, porque Deus já acredita em você. Então, basta você acreditar. Então, ninguém mais precisa fazer isso. E a outra frase que eu amo demais é: ninguém é você. E esse é o seu poder. Você já parou para pensar que ninguém no mundo é você? Que não tem, a sua digital é única. O seu olho é único. Então, ninguém é você. Esse é exatamente o seu poder. Então, você está usando o seu poder para quê? Para construir? Para acelerar resultado, para fazer mais dinheiro na sua vida, para dar para sua família, para as pessoas que você ama, o que todo mundo merece? Então, se ninguém é você e esse é o seu poder, você precisa usar esse poder. Tem um poder aí dentro e você precisa ativar. Então, eu quero encerrar convidando a todos para seguirem o meu Instagram, que é @SandraQualificar. E lá no link da bio tem para você participar do evento. O evento você pode participar tanto online com o nosso amigo aqui, né? Ou então no presencial, se a gente ainda conseguir vaga para o presencial. Mas eu acho que ainda tem algumas. É só entrar em contato e a gente vai se ver pessoalmente. Eu vou autografar o livro para você. Por que ele não está aqui físico agora nas nossas mãos? Porque ele está saindo da gráfica sexta-feira agora. Então, sexta-feira ele já sai da gráfica e aí a gente vai poder tê-lo nas mãos aqui e depois online também.
Mas é um livro poderoso e que vai deixar você também muito poderoso, porque suas decisões serão tomadas. E eu quero agradecer o convite. Eu amei estar aqui com vocês. Esse tema muito me atrai e eu estou à disposição. Quando vocês precisarem, eu estarei por aqui para impactar vidas, acreditando em mim e em você. Show de bola. E em breve nós estaremos trazendo a Sandra e a Gleissânia, nossa amiga também, para a gente poder falar sobre RH e contratação, beleza? Pessoal, um forte abraço. Siga o nosso canal se você ainda não inscreveu. Se esse conteúdo fez sentido para você, manda o aviãozinho, manda o link para as pessoas que precisam ouvir. E um forte abraço. Podbas, tamo junto. Até o nosso próximo conteúdo. Valeu! Show de bola.